para a parte 3 do nosso vídeo do iPhone 11 Pro Max em curto-circuito. Nós, nos episódios anteriores, verificamos, eliminamos, seguimos a sequência de eliminação, que é a base da análise de reparos sistêmicos, onde a interação entre as partes são grandes e é fundamental você pensar fora da caixa, pensar na interação dos componentes, pensar no circuito como um todo e na eliminação de problemas ontem que fizemos, na sequência de eliminação de problemas, eliminamos e detectamos que temos um curto-circuito na placa de RF. E agora, já é um outro dia, vamos verificar aqui se o fluxo fez a função necessária, que foi proteger os pads. Sim, os pads estão protegidos, ok? Já vou aqui adicionar um pouco mais de fluxo, com essa manipulação da board você tira um pouco do fluxo. E vamos fazer a inspeção visual na parte de RF e seguirmos com o nosso reparo. Nós então chegamos à conclusão, na definição do problema. Definir o problema é crucial para uma correta análise de problemas. Definir o problema, problema definido, 50% resolvido. Mais uma vez, definir o problema é crucial. Problema definido, 50% resolvido. Então, nós estamos aqui com a nossa board de RF em curto na malha VDD Main. Nós temos várias possibilidades, N possibilidades de componentes ligados em paralelo com essa malha. E também temos indutores ligados em série que colocam também os componentes na série do indutor como suspeitos. Então, não para a análise. Primeiro ponto, então, vamos fazer uma inspeção visual na nossa board. A inspeção visual é aquele velho ditado: enxergar o invisível para fazer o impossível. Claro que a inspeção visual também é uma inspeção no qual você tem que colocar a board de lado e lateralmente, não só superficialmente, de frente com a board. Você coloca a board de lado e faz uma inspeção visual também lateral. A gente deve fazer a inspeção visual frontal e lateral, procurando anomalias, resíduos de solda, tumbing, que são os componentes tortos, pads mal montados, componentes, inspeção visual detalhada da solda dos componentes, da presença dos componentes, do estado visual dos componentes, que também é muito importante. Então vamos aí seguir o primeiro componente mais importante da nossa board, que é a nossa CPU de RF. Uma inspeção visual inicial primeiro na nossa CPU de RF, visando aí verificar algo errado, anomalias, trincos, soldos, estufados, presença dos componentes, NFC, BBPMU, carregamento sem fio, áudio, Wi-Fi, PAs, Transaver, PAs, Envelope Tracking, aparentemente tudo muito bonito dentro de um padrão de produto que nunca foi trabalhado. Lembrando, esse aparelho não tinha sido aberto, o interposer ainda. Então, já que a inspeção visual está dentro do esperado, eu vou alimentar a malha VDD Main e pelo perfil térmico nós vamos aí achar quem é o nosso curto-circuito. Então aqui a gente tem a malha VDD Main. Primeiro pad que eu vou mostrar aqui, igual na aula de ontem, GND, e todos aqui são VDD Main. Então vou soldar aqui um fio na malha VDD Main com bastante cuidado, ok? Soldamos um fio na malha VDD Main para energizarmos a malha VDD Main. Então vou colocar aqui uma tensão de 1 volt, uma corrente de 1,5 ampere, e vamos usar a câmara térmica ou congelante. Como estamos fazendo uma aula de princípios, né, que prevê com que a gente faça análises bem detalhadas, eu vou usar aqui, nem todo mundo tem uma câmara térmica, eu acho que a gente tem que tentar fazer os reparos conforme é a condição de cada um. Eu vou tentar aqui fazer o reparo, vou usar a câmara térmica, mas também vou usar outros métodos mais baratos, né, que você pode fazer aí na sua assistência. Então a gente está primeiro, análise de defeito, eliminando possibilidades. Já eliminamos que eu tenho um curto na placa de RF, vou energizar a board de RF, colocar a minha fonte de alimentação em 1,5 volts, que é menos da metade da malha VDD Main, e vou também agora colocar uma corrente máxima de 1,5 ampere, 1 ampere,
visando ter um perfil térmico da nossa placa. Então estamos com a nossa board conectada na câmara térmica. Estou usando a câmara térmica Qianli 3D. Claro que, como eu já falei, faremos também no processo convencional. Placa embaixo da câmara, já conectada com o fio de jumper que soldamos na malha PP VDD Main. Tensão da fonte ajustada conforme falei. Tensão menos da metade da malha, corrente baixa, 1 ampere, 1 ampere e meio. E vamos tentar aí verificar onde existe o efeito Joule, onde tem dissipação térmica. Você pode usar sua caneta de breu também para localizar curto. Pode isolar com SIC, pode usar congelante específico, pode usar sua câmara térmica. Existem N técnicas para localizar curtos-circuitos. Ok? Eu vou mostrar aqui nesse vídeo 2 técnicas para que a gente possa ver como localizar curto-circuito. Você tem que ajustar essa câmera também, no caso da câmara térmica, você vai ajustá-la. Já existe um vídeo nosso no nosso canal mostrando como são feitos os ajustes. E agora eu vou pressionar Power. Pressionei Power, já percebam que apareceu aí um elemento dissipando calor. Tem um efeito Joule. Tem curto, tem efeito Joule, mais uma vez. Olha, bem próximo ao PMU de RF. Olha aí na pontinha do mouse, bem essa região que eu estou passando o mouse aí, é próximo ao PMU de RF, bem próximo ao PMU. Pelo tamanho, é um componente pequeno, que ficou um retângulo bem pequeno. Mais uma vez. Ó, realmente é um retângulo bem pequeno. E você pode esmaecer a board ou não com os ajustes. Eu estou ajustando aqui a gama da minha câmara térmica para aparecer a board ou não. Então perceba que a gente tem algo bem próximo ao PMU de RF. Provavelmente é um capacitor, pelo o tamanho que está. Por ser retangular e próximo ao PMU, então a gente tem aí algo aí bem simples que está parando o nosso aparelho na íntegra. Vamos usar agora então a versão 3D do aplicativo 3D, que ele vai mostrar para a gente agora o local, né? Vai exibir esse lobo aí de temperatura aí, ó, em 3D. A gente percebe que é a região próxima ao PMU de RF, o BB PMU de RF. Mais uma vez. Essa visualização 3D permite você acompanhar bem legal também a análise térmica, o perfil térmico da placa. É muito interessante, bem legal. Claro que também você pode adquirir outras câmeras, não necessariamente tem que ser a câmera térmica 3D. Não existe tanta grande vantagem em ter a 3D. Você pode usar tranquilamente uma câmera térmica convencional. Mas, claro, se puder adquirir a câmera térmica melhor ainda, né? Então vamos seguir com o nosso reparo. Agora vamos colocar nossa board no microscópio e vamos aí enxergar o invisível para fazer o impossível. Aí, estamos aí agora com o nosso BB-PMU, aí está, e a nossa dissipação térmica está bem abaixo aí. Então nós vamos remover aí essa pasta térmica, né? Que é uma pasta térmica condutiva de calor e isolante elétrica. Veja bem, essa pasta térmica não conduz eletricidade, ela conduz calor. Então, muita atenção nisso aí, tá, galera? Muita atenção para que a gente não faça a remoção dessa pasta. A gente vai precisar dela aí depois. Tudo que a gente tira da placa, temos que colocar de volta. De preferência novo e com a mesma qualidade. Adesivos, fitas, pastas térmicas, tudo tem que estar no padrão. Vamos agora usar o congelante específico, então, congelante da Implastec, para congelarmos a região onde existe o nosso curto, próximo aí ao nosso BB PMU. E vamos ver qual componente exato, né? Qual desses capacitores aí próximo, embaixo do nosso BB-PMU, que está matando totalmente nossa placa. Então você pode usar o congelante específico e use um Foley também. O Foley você borrifa o ar no congelante para que dê aquela camada branca, né, de congelamento. Então o Foley não sopra, ele sopra o ar pelo movimento do Foley. Então você vai conseguir ter uma camada branca com muito mais eficiência no gelo. E você vai identificar aí bem mais fácil o componente em curto. Então aí, congelamos a região aí próxima, colocamos no microscópio, energizamos a placa. Opa! Deu para ver aí no centro que algo descongelou bem próximo abaixo do BB-PMU. Aí, ó, esse componente que está. Tem uma pasta térmica em cima dele, né?
condutiva, térmica e isolante elétrica, que essa pasta, mais uma vez, ela é. Então vamos limpar aí um pouco dessa pasta que está próxima a esse componente, que a pasta também pode esconder aí o perfil térmico, ela pode dissipar o perfil térmico. E a gente vai fazer mais uma vez, vamos limpar aí, e fazer mais uma vez o congelamento, com um congelante específico, e vamos verificar se é esse capacitor aí mesmo, causador do curto-circuito da nossa board e não está reenergizando. Lembrando, esse curto drenou toda a minha bateria, a bateria está zerada, não tenho tensão na bateria mais, mas ela tende a voltar, tá? Normalmente, quando você colocar o carregador nela, ela tende a voltar, ou você pode reativá-la também, né? Então, é bem comum esse curto drenar a bateria e você não ter mais tensão na bateria. Ela entrou no modo de espera, né? Quando você conecta o carregador, a bateria volta ao modo de tensão e funcionamento normal. Acho que agora vai estar melhor para a gente fazer o congelamento e vermos aí o capacitor que está em curto. O aspecto visualmente dele não está muito bonito, mas ele também tem a pasta térmica aí em cima, então pode ser exatamente por isso. Não dá para julgar aí visualmente se ele está danificado por isso, né? Vamos congelar mais uma vez. Ok. Fole. Ok. Agora vamos ativar a fonte de alimentação. Lembrando, aí, ó, já apareceu o nosso curto-circuito, um capacitorzinho aí, próximo ao nosso BBPMU. Mais uma vez. Pessoal, esse congelante é um congelante da Emplastec, ele não conduz eletricidade. Não usem outro equipamento para fazer esse congelamento, ok? Eu vejo muita gente usando outros tipos de congelantes aí. Cuidado, hein? Aí. Então apareceu o nosso querido componente em curto do nosso reparo, da nossa parte 3 do nosso reparo desse iPhone 11 Pro Max, que não está ligando devido a esse curto aí na malha PP VDD-MAN na parte de radiofrequência. Galera, é isso aí. Um simples capacitor de centavos para uma placa de centenas de reais, né? Centenas de reais. Digamos assim, uma placa dessa, contando o aparelho inteiro, são aí muitos reais. Então aí está o nosso capacitor. Pelo board view, é o capacitor C407_K. Então vamos confirmar se realmente é ele aí. C407_K, exatamente, o C407_K. Tem um errozinho aí na JC ID que fala que é a malha do GPOLAT, mas não, essa aí é a malha main mesmo, tá? Essa aí é a malha main mesmo, tá? Estão vendo aí, ó? Bebeto lower antena, mas é a malha main mesmo. A gente pode perceber no manual que é a malha main mesmo, tá vendo aí, ó? PP VDD main, C407_K, 0.47 microfarad. O valor em farads, 20% de tolerância, 6.3 volts, a tensão máxima suportada, 125 graus de temperatura e tamanho em milésimo de polegada 0,10/0,5, próximo ao BBPMU. Então aí, ó, basta a gente remover esse capacitor agora e colocar um novo com as mesmas especificações e nosso aparelho tenderá a voltar à vida. Claro que a gente vai trocar o capacitor, fazer testes aí. Podemos primeiro fazer um teste paliativo, que é remover, né? Verificar se o curto saiu, soldar o capacitor de volta, fechar o interpose, ou pelo iSocket, que eu recomendo fazer o teste depois de tirarmos o capacitor e soldarmos o novo, efetuar primeiro o teste pelo iSocket. O aparelho funcionou 100%, você faz os procedimentos de fechar o aparelho com a sua separadora. Então, é sempre importante testarmos primeiro antes de fecharmos a placa, ok? Vamos remover então o C407_K, que é o nosso bendito capacitor em curto que matou a malha VDD-MAN, matou totalmente o nosso aparelho e deixou o nosso aparelho inoperante. 350 graus, ferro de solda, ponta fina, uma ponta de uma pinça, esquenta e tira o capacitor. Cuidado para não romper os leads aí, os pads, né, da placa, melhor dizendo, os leads do capacitor não tem problema, já está em curto mesmo. Então, temos aí os pads lá da board, do capacitor C407. Vamos aí verificar se o curto-circuito saiu. Se ainda existe curto-circuito ou se o curto-circuito saiu da malha VDD-MAN. Aí você pode fazer esse teste de forma simples. Você pode pegar o seu multímetro, pode pegar na escala de ohms,
a escala de 200 ohms, ou 400 ohms, ou 600 ohms que ele tenha, a escala de BIP, se você quiser, o próprio Smart Box, a escala de diodo também você pode usar. Então aqui eu vou usar, vou tentar usar o meu SMB aqui, que ele está conectado no meu iSelector. Aí o SMB eu não vou conseguir, vou ver se eu consigo usar pela SMB. Mas eu já percebi que o meu multímetro que não apareceu aí na tela, já não temos mais curto-circuito, tá? Então o curto-circuito aí da malha VDD-Man saiu. Eu também vou ver se eu consigo fazer o teste, pelo menos no áudio, para vocês verem que o curto saiu. Mas né, esse multímetro que eu tenho conectado na imagem é o SMB, e ele está conectado no meu iSelector, ele não dá para usá-lo na opção de BIP, né, ou de continuidade ou de resistência. Vou tentar abrir outro multímetro aqui para verificar. Só um momento. O danado está travando aqui. Vamos ver se eu consigo usar. Abriu, OpenLine, vamos ver se eu consigo usar. Ele está travando um pouco quando eu abro esse programa. Vamos ver se eu consigo usá-lo aqui. Só mais uns instantes. Estou preparando aqui. Opa. 000. Vamos conectá-lo lá. Vamos medir agora o diodo reverso. Olha aí, ó, 296 milivolts. O nosso curto-circuito já saiu. Então, o nosso curto-circuito realmente era aquele capacitor próximo ao BB-PMU. E não temos curto-circuito mais. E também fizemos a leitura da malha VDD-Man na escala de diodo reverso. Verificamos os milivolts, né? Tem 296 milivolts nessa malha, que é próximo ao padrão de uma malha boa. Então, agora vamos aí pegar um capacitor exatamente igual, com todas as mesmas especificações, capacitância, tensão, tamanho, tipo, né? E colocar lá temperatura suportada e colocarmos lá no local de volta. Vamos tirar aí então esse jumper também na malha VDD-Man, soldar um capacitor novo e fazer o teste pelo iSocket. Aí, ó. Percebam que o valor normal da malha seria 295. A nossa medida deu 296. Então a nossa malha VDD-Man está perfeita agora. Vamos ver mais uma vez, hein? Olha lá. 296 milivolts. Perfeito. Nossa malha VDD-Man agora não está mais em curto-circuito. Que maravilha. Muito bem. Vamos fazer então aí a remoção do fio de jumper que soldamos para alimentar a malha VDD-Man do bloco de RF. Ok. Fio de jumper solto do interposer de RF. Agora vamos preparar os pads do nosso componente, do C407_K, e soldar o capacitor novamente. Vou preparar os pads aqui. Vou fazer o teste pelo iSocket também, verificando se meu aparelho vai energizar. O meu aparelho energizando, voltaremos aí com a sequência do vídeo, mostrando aí o fechamento da board core, fechamento do interposer, com detalhes de temperatura, tempo, processos que você fará no processo para fechar os seus iPhones. Vamos lá? Então, já testamos o nosso aparelho pelo iSocket. O querido 11 Pro Max voltou a funcionar e agora vamos preparar o nosso interposer para que vocês aprendam agora a fechar um iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max ou qualquer iPhone que use interposer. Primeiro ponto é aquele carry, é a limpeza. Eu vou limpar aí, tirar todos os resíduos, pelos que ficam no interposer. A gente temos que trabalhar com ambientes limpos e a solda, a limpeza dos pads da solda é crucial para que a solda dos pads do interposer sejam feitos de forma uniforme e perfeita. Aquele fluxo que eu usei para soldar, olha como que ele deixa resíduo. Então, aí está exatamente a malha onde eu soldei o fio. Então, vamos procurar aí pelos de algodão, sujeiras, né? Sujeiras no interposer. Lembrando, nós protegemos esse interposer com fluxo para ele não oxidar os pads. Então vamos aí fazer uma análise visual, uma inspeção visual, procurando qualquer sujeira, pelo, fiapo,
né, anomalias, curto, bolas de solda, qualquer tipo de anomalia presente que dificulte a junção da board core com a board de RF. A gente vai trabalhar nessa inspeção de cada pad aí do interposer. Não só no interposer de RF, mas também no interposer da parte core também. Vamos aí colocar fluxo onde precisa, retrabalhar onde precisa, fazer um enxerto de solda onde precisa. Lembrando, essa é a primeira vez que essa placa foi desmontada. Então, essa placa será fechada facilmente, tranquilamente, pois ela ainda está com a solda original. Na primeira, segunda vez você consegue fechá-la aí facilmente. Nós vamos usar a CH5 para fechá-la e travá-la para que fique bem fechada. Lembrando, se você fizer o rebol, não pode travar a CH5, só fica com a parte CH5 de cima para fazer peso. Então eu vou espalhar mais um fluxo na região completa aí, uso a ponta de uma pinça para isso, espalhando e verificando os pads, as soldas dos pads. Tire a sujeira toda que você encontrar, todos os fiapos, sujeiras, excesso de fluxo velho. Né? Então a gente tem que trabalhar muito bem nesse talento aí para que a placa feche de forma perfeita. Qualquer tipo de anomalia aí vai causar mais dificuldade, um pelo, tá vendo? Mais dificuldade para que a placa feche de forma perfeita. Lembrando, né, galera? Quanto mais carry eu tenho, melhor. E eu não posso exagerar no fluxo também. Eu não quero exagerar no fluxo aí para não lotar a minha board de RF de fluxo. Então, é a medida correta. A gente está colocando o mínimo possível de fluxo, ok? Então, não é para encharcar de fluxo para o fluxo adentrar para dentro dos componentes da placa de RF. É o mínimo possível, ok? É o necessário. Pelinhos, todo tipo de pelinho que tiver no interposer, você tem que tirar. Isso pode dificultar a sua solda, sua junção, sua união. Então você tem que observar isso aí sempre antes de fazer qualquer fechamento de board. Olha lá. E aparecem esses pelinhos. Esses pelinhos estão no ar, no ambiente. Então, se você tiver um clean room, é até melhor trabalhar num clean room também, quando trabalhar com interposer, ok, galera? Com CPU, com interposer, recomendo fazer aí no clean room. O clean room vai evitar que a poeira do ambiente caia aí nos pads, no interposer, nos balls da CPU, nos balls do interposer. Espalhando sempre o fluxo de forma homogênea em toda a região do interposer. Aí, mais um fiapo, mais um pelinho. Tire todos os pelos. Olha só como eles aparecem. Ok. Mais um pelo. Olha só para vocês verem. Isso tudo atrapalha o fechamento da minha placa. Olha. Mais um do outro lado. Muitas vezes o cotonete também deixa muito pelo. E o cotonete, como a gente está trabalhando na bancada, é bom colocar uma folha branca, né, um papel branco, papel toalha branco embaixo, evitando assim esses pelos. E trocar sempre quando fizer um reparo. Porque aí, mais um pelo ali. Eu já vi daqui mais um pelo também. Seguimos trabalhando. Antes de fecharmos a placa também, vamos usar aí a flanela antistática e limparmos os componentes da board de RF. Nós aplicamos líquido para congelante na placa, vamos passar aquele pano do clean room, aquele pano branco que usa para limpar LCD, vamos limpar em cima dos componentes, passar um pano antistático em todos os componentes da parte de RF, porque vai ficar fechado, eu quero que fique fechado limpo, para a próxima pessoa que fizer o reparo, perceber que o reparo foi feito de forma profissional. Então a gente vai usar um paninho aí para limpar os CIs, mantendo, obviamente, a pasta térmica aí. Mais uma inspeção visual. Ok, uma inspeção visual geral agora.
Ok. E agora vamos para a placa core. Placa core, mesmo procedimento. Vamos fazer aí, tirar as sujeiras, remover pelinhos, remover fiapos, verificar o estado das soldas. Se precisar, fazermos enxerto com um pouco de solda em pasta também, para que tenhamos o fechamento perfeito. Lembrando, nós não faremos um rebol, pois foi a primeira vez que esse aparelho foi aberto. Então a gente vai aí só fazer, no caso, se precisar, enxerto em alguns pads, usando liga de solda 183, que é a temperatura original dessa placa aí. Cheio de fiapinhos, estão vendo aí? Ó? Os fiapos aparecem, então não tem jeito. É aquele talento, aquela carry, aquele cuidado, aquela inspeção visual. Inclinem um pouco a placa para enxergarem melhor, enxergarem pelos, sujeiras. Pode ser, por exemplo, também um pouco de pasta, a pasta térmica tenha saído e ido para o pad, então ela fica incrustada no pad, aquela pasta preta não deixará soldar corretamente. Depois de limpo, vamos aí posicionar nossa placa. Olha o nosso alinhamento aí. Então a gente tem vários pontos de alinhamento, de marcações de alinhamento. Aí esse é o primeiro ponto de marcação de alinhamento. A quina da placa com a quina do interposer. Percebam aí para vocês verem, tá vendo aí? Olha aí, ó. Esse é um ponto de alinhamento. Esse ponto, essa cunha de alinhamento aí. São um dos pontos. E por vários desses pontos, a gente vai verificar se a placa está alinhada. Não adianta você soldar a board core com a board RF, a board core na board RF sem ela estar alinhada. Você vai fechar outros curtos aí e outros pads não terão ligação. Então vamos aí alinhar, verificar o alinhamento da nossa board para que o fechamento seja feito de forma perfeita e precisa. Já estou aí posicionando então a parte core na minha CH5, na minha placa de RF, tirando os pelinhos, fazendo mais uma inspeção visual antes de fazer a limpeza. Esses pelinhos que ficam em cima da board também podem entrar no meio do interposer e atrapalhar a nossa interligação. Então fiquem atentos com isso também, façam a higienização da board na parte superior, tire esses pelos, sujeira, fiapos, para não atrapalhar nada na junção, tá? Para não atrapalhar nada na junção. É muito importante ter esse care, esse cuidado, essa atenção, esse detalhe na hora de fecharmos a placa core com a placa de RF. Então agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar um óculos isopropílico e limpar aí em volta da placa core, onde tem esse excesso de fluxo, porque eu não quero também que esse fluxo antigo aí caia no meu interposer, né? Então eu acabei de preparar o interposer, vou tirar aí em volta do interposer aí para que nenhum tipo de sujeira venha a atrapalhar a nossa solda. Efetuar soldagem é detalhado, é criterioso, é você fazer direito. Tudo que você faz minimiza o retorno. Então, temos que ter paciência e procurarmos sempre fazer tudo no mais alto padrão. Né? Aí, ó, fiapos, sujeiras. Não tem jeito, toda hora aparece. Ok, conferindo, tirando mais um fiapo aqui. Pelo. Isso mesmo até na hora da montagem também causa prejuízos na montagem, ok? Ok, muito bom. Muito bom, muito bom, perfeito, perfeito. Perfeito. Claro que depois do processo de fechamento também teremos mais uma limpeza. Isso aqui é só a limpeza para fazermos a união das boards, ok? Alinhamento. Confirmar o alinhamento. Confirmando o alinhamento. Verificando o alinhamento. Ok. Verificando o alinhamento. Verificando o alinhamento, posicionamento. Ok, muito bem. Agora vamos colocar a nossa tampa da CH5. Essa é a tampa superior da CH5 que faz a pressão na board. Lembrando, quando você não faz rebalem, você pode usar essa proteção e travá-la. Quando você faz rebalem,
você usa a proteção e não trava, ok? Como esse aparelho foi aberto a primeira vez por mim, no episódio anterior, eu vou colocar a tampa superior e travá-la, travando-a em X, para não forçar um lado só da placa e não mover a placa quando eu colocar a trava. Então percebam que eu vou travar a placa em X. As travas da placa, que são esses pinos metálicos que eu mostrei, desce bem devagar, bem delicadamente, para não mover a placa da posição. E vamos travar em X. Como assim travar em X? Primeiro, trave uma haste metálica dessa. Vai lá, roda e trava. Cruza o X e trava a outra, fazendo um X nas travas. Né? Faz um X, exatamente um X, e segue o X. Segue a linha do X, trava de um lado superior esquerdo, lado inferior direito. Lado inferior esquerdo, lado superior direito. Fazendo um X efetivamente na hora de travar. Olha aí, ó. Aqui travei o lado superior direito, agora o lado inferior esquerdo. Isso. Lado superior esquerdo, lado inferior direito. Fazendo exatamente um X. Certo? Isso. Muito bem. Muito bom. Muito bom. Travado. Nossa board travada. Travado. Vamos conferir aí as travas. Ok. Travado. Travado. Muito bem. Muito bom. Muito bom. É isso aí. Depois também colocarmos os adesivos, o heat sink na parte inferior, o filtro RFI, a borracha também de espuma nos conectores e testar o aparelho efetivamente, né? Montado, que eu quero dizer, já foi testado pelo iSocket, mas agora vamos testar montado. No iSocket só coloquei o display e verifiquei que ele energizou. Depois de montado aquele teste, antes de fechar tudo, aquele teste completo, né? Carga, câmera, Face ID e tudo mais. Então agora vamos lá. Tempo total, mais uma vez. Tempo total das 4 fases de solda, 3 minutos. Temperatura 180 graus. Então, ativei o cronômetro, ative o seu pré-heater. Temperatura 180 graus para iPhones 11, 11 Pro, 11 Pro Max, ok? Cronômetro ativado, temperatura subindo. A sua CH5 ela vai chegar a 180 graus, próximo a 1 minuto e meio, que vai dar exatamente na rampa que eu quero de solda líquida. Então, fiquem atentos ao cronômetro. Ativou a CH5, ativou o cronômetro, começa a contar o tempo. Chegou os 180 graus, está próximo da zona de 1 minuto e meio. Lembra, são 3 minutos o tempo total das 4 fases de solda. Pré-aquecimento, tal, solda líquida e resfriamento. Eu farei o lift na minha board quando eu estiver entre 1 minuto e meio e 1 minuto e 50. Depois a placa tem que ficar resfriando. Não pode deixar esquentando os 3 minutos. Não confundam, galera. E sempre quando você limpa o pelo, tem pelo. Ó, apareceu um pelo ali agora, olha. Tá vendo como é que é complexo o tal do pelo? Então já estamos com o tempo correndo, esperando chegar a temperatura de 180 graus, que dará aproximadamente com 1 minuto e meio. Vai depender também da sua temperatura ambiente do seu local. Aqui está em 22 graus. Esse tempo pode variar entre 1 minuto e meio e 2 sem nenhum problema, tá? Lembrando, tempo total são 3 minutos. Não é de aquecimento 3 minutos. Ok? Estamos verificando aí que está tudo certo. 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 Bacana. Existem vários modelos aí também de pré-hitters, né? Você pode comprar os mecânicos, que são muito bons, os da Midin são muito bons. Existem outras marcas também, da JC ID, são pré-calentadores, pré-hitters ótimos. Então a JC tem ótimos pré-hitters, né? O da Aishun, que é o afiliado da JC ID. Então tem a JC iHitter Pro, ótimo para também fazer desmontagens. Tem toda a série até o 13 Pro Max. Claro que as temperaturas são diferentes. Nós estamos falando aqui da série de iPhones 11, 11 Pro, 11 Pro Max. 11, 11 Pro, 11 Pro Max.
Ponto fundamental dos pré-heaters é sempre que você acabar de fazer o uso, né? Aliás, qualquer ferramenta, termina de usar, limpe. Limpe para que fique guardado limpa, não deixando assim que crostas causem anomalias na montagem da sua placa e a placa não encaixe direito, consequentemente não feche corretamente o seu aparelho. Então, as borras de resíduos de solda que são feitas nesse processo devem ser limpas logo após o uso. Aí você não passará raiva em montar suas placas e elas ficarem não montando corretamente. Eu demorei um pouquinho para ligar a CH5, eu estava conferindo a placa antes, né? Mas aí a hora que eu ligar, você vai contar aí 1 minuto e meio. E a hora que chegar a 1 minuto e meio, eu vou mostrar para vocês no cronômetro, 1 minuto e meio, 1 minuto e 40. E você perceberá também que nesse ponto começar a ter a fumaça aí da fusão da solda. Então, entre 1 minuto e meio e 1 minuto e 50 é o tempo que a solda está ficando líquida. Então você verá fumaça no procedimento. Então a câmera conseguirá pegar essa fumaça aí e a gente vai mostrar para vocês o tempo. Eu fiquei observando um pouco a placa, conversando com vocês. Acabou que eu demorei para ligar um pouco a minha CH5. Aí, ó. Acabou que eu nem mostrei o tempo, né? Não deu para mostrar o tempo nessa parte do vídeo, mas não vai ter problema não, vou ter que fazer de novo, então a gente vai ver novamente mostrando o cronômetro aí. Vamos verificar se a nossa placa fechou corretamente, se ela fechou, se não vazou nenhum solda para os lados do interposer, né? Se a placa fechou corretamente ou não. Essa parte inferior aí não está muito bem fechada não, olha, observem que está ainda um pouco solto, ó. Deu para perceber que a parte inferior aí, ó, não está bem soldada. E é normal, acontece. Eu aqui não estou editando montagem. Esse vídeo é um vídeo na íntegra. Não tem edição aqui nesse vídeo. O vídeo está direto. Eu acho que temos que mostrar exatamente como acontecem as coisas. Ficar editando o vídeo e mostrando só a parte corretinha que deu tudo bonitinho não dá, né? Então vamos lá para mais uma montagem. Vou limpar a placa aqui no interpose na lateral e fazer o processo novamente. Vou limpar a placa e tirar toda essa sujeira. Depois vou colocar um fluxo novo e fechar novamente a placa, tendo atenção especial naquela lateral direita superior. Então, pegando aí a flanela antistática, limpando o excesso de fluxo. Eu também não quero deixar esse fluxo que saiu do lado ficar entrando na placa, né? Então, eu vou colocar tudo novo para que fique um trabalho bonito. É importante termos um trabalho padrão. Flanelinha antistática, álcool isopropílico, limpe em volta do interposer. E essa parte aí, a parte ficou um pouco levantada. O resto fechou muito bem. Aqui, ó, fechou muito bem também. Fechou muito bem. Ok, perfeito. Aproveitando e dando uma limpeza na borda também, que é muito importante, né, galera? Isso. Essa parte é a parte que está um pouco aberta, né? Vamos fazer mais uma vez o fechamento, mais uma vez na Midim, na CH5. E agora eu mostrarei para vocês o cronômetro. Primeiro fazendo aquele talento mais uma vez para fazermos mais uma vez o procedimento. Simplesmente agora, nessa segunda etapa, eu vou colocar a borda na Midim e fazer o processo de fechamento somente. Não vou tirar, desmembrar a placa. Ok? Álcool isopropílico, flanelinha e vamos limpar nossa borda. Limpando, verificando. Tá ficando até bonito agora aí, né? Olha aí, ó. Melhora bem, né? Toda limpeza é bem-vinda, né?
Toda limpeza é muito bem-vinda. Limpando a placa para fazermos mais uma vez o fechamento na medinha. Aqui fechou bem. Aqui a parte que não fechou bem. Olha aí, essa parte não fechou bem. Vamos fazer mais uma vez. Fechamento, olha aí, para vocês percebam que está levantado. Ok? Isso não é normal, tá, galera? Pode claro que a gente ensina também isso no treinamento presencial, como fazer, como desempenar, como fazer o enchimento. Tem vários detalhes aí que são no curso presencial. Muitas coisas não dá para ficar passando também no vídeo, né? Então vou colocar um pouco de fluxo novo aí na região, olha aí, ó. Fluxo pastoso. Espalhar esse fluxo pastoso. A maioria desses pinos da lateral aí desse canto são GNDs, mas os pinos GNDs também são importantes, eles fecham o circuito. Então não achem que os pads GNDs aí não fazem falta, os pads GNDs fazem falta sim, tá? E agora, estação de solda 150 graus, Arno 30, só para fazer um pouco o fluxo, adentrar um pouco para dentro, para que o fluxo entre bem na junção dos pads, ok? Lembra que eu não quero sujar a placa lá dentro, é só um pouco. Então coloquei o mínimo possível de fluxo. E agora vamos lá preparar para fazermos o nosso fechamento. Eu acho que vocês já perceberam por que minha placa não fechou corretamente. Esse lado, olha aí, ó. Tá vendo aí? Então um exemplo bem importante que está aí é que a ferramenta, principalmente esses pinos que servem de guias, se eles ficarem sujos, a placa não desce até o final. Então acaba que não fica legal. Então, galera, muito cuidado com as suas separadoras, limpem-as bastante, essas travas, esses pinos, eles costumam efetivamente entrar com muito fluxo aí e sujar bastante aí de fluxo, tá? Aí, ó, raspando um pouquinho para tirar esse excesso, que realmente tinha muita sujeira aí. Agora sim. Agora sim. Agora a placa vai encaixar aí direito. Isso. O que eu vou fazer? Vou proteger um pouco essas partes onde estão fechadas corretamente. Vou colocar uma fita capta porque não tem necessidade desse ponto onde eu já aquecermos tanto assim. Então eu vou fazer aí só uma leve proteção para que a gente esquente especificamente só esse ponto desses pads de NDs aí e que a placa desça um pouco, ok? Então vou fazer mais uma vez. Proteger aquela região lá para não esquentar. A proteção da base band também está na parte de RF, vocês viram lá embaixo, né? Eu não retirei a fita capta que está protegendo a BB ou PMU.
Isso, vamos então ligar nossa CH5, cronômetro, energizando a nossa CH5, mesmo tempo, 180 graus, 1 minuto e meio. Um minuto e meio. E vamos aí deixar a placa esfriar por mais 1 minuto e meio, completando os 3 minutos de processo de solda, verificarmos aí como que está o nosso fechamento. Ok. Deixe a placa esfriar tranquilamente, sem pressa. É importante respeitar esse resfriamento para que você não empregue aí problemas na solda, né? 3 minutos parece uma eternidade, mas tenham paciência. E aí chegamos aí ao nosso tempo, com paciência. Tenha paciência, calma, o processo. Lembrando, mais uma vez, 3 minutos, as 4 fases do processo de solda: pré-aquecimento, aquecimento, solda líquida e resfriamento. Isso aí contando com a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. A gente tem até 100 graus o pré-heater, de 100 graus a 170 em média o aquecimento, 180 a 190 a solda líquida. Depois do resfriamento, quando a placa atingir aí 50 graus, você pode retirá-la do slot. Então, não coloque cooler diretamente na sua placa, o líquido para esfriar a placa abruptamente, porque você vai mudar a curva de aquecimento, de resfriamento, melhor dizendo, e poderá causar danos na sua placa. Então, o processo, o gráfico de solda lead free, se você não conhece o profile de solda lead free, é bom você ver o gráfico, como que é feito o processo, você entender um pouco mais sobre solda, né? O básico da solda aí, pelo gráfico, pelo profile de solda lead free. Esperamos a placa esfriar. Pacientemente. Pacientemente, tranquilamente. Sem pressa, sem estresse, né? Eu vou usar um cooler agora, já que chegou aqui na curva de tempo já. Agora eu posso usar o cooler para ajudar a finalizar o processo, resfriar minha placa. Você pode usar um fan, um coolerzinho, igual esse aí da iShun, que ele é um cooler e a lâmpada UV, você vira ele ao contrário, ele vira cooler. Nós também temos o nosso iCooler, que fabricamos também o nosso iCooler, que é bem legal para ajudar a dissipar o calor da placa. Lembrando, fizemos o processo 2 vezes, né? Então, já até esquentamos a placa mais do que deveríamos. Já foram feitas três processos. Primeiro, esquentei para desmontar, depois esquentei para fechar uma vez e agora na segunda. Então, já trabalhamos 3 vezes nessa placa, abrindo uma vez e fechando 2. Então, todo cuidado é pouco, né? Cooler, deixa a placa esfriar.
Aguardem pacientemente. Galera, prática é a mãe do aprendizado, né? Como diz meu amigo Ivan também, né? Treino duro, jogo fácil. Treinar, treinar, treinar. Medir, medir, medir. Essa é a nossa sina. Se você não gosta de treinar, de medir, de passar raiva também, manutenção também é passar raiva, é melhor mudar de profissão. Paciência, qualidade, tranquilidade, né? Noção de serviço com qualidade, tá? Melhorou bem o fechamento, aí está um pouco ainda em pé, mas já melhorou, deu para ver no microscópio aqui que está ligado. Talvez na imagem que vocês estão vendo aí, não está um pouco ainda inclinado, mas no microscópio eu consegui ver que está soldado. E eu vou fazer o teste dela aí agora, assim mesmo, e vamos para o nosso teste da nossa criança. Aí deu para ver que está um pouco bem, melhorou um pouco na segunda vez. A solda fez a liga lá, escorreu a liga lá. Então nós vamos aí montá-la. Montando a nossa placa do nosso iPhone para teste. Claro que eu vou fazer um teste básico aqui. Não vou montar definitivamente. Lembrando, minha bateria está descarregada, né? Ela foi totalmente zerada no processo de curto que esse aparelho tinha, então não importa agora a sequência aí. Vou conectar os flex. Eu não tenho energia na minha placa, não tenho energização na minha bateria. Esse aparelho estava em curto-circuito e esgotou a bateria. Então, estou conectando todos os flex aí agora. Vamos aí fazer um teste básico, verificar se o nosso aparelho vai energizar. Aquele carryzinho normal, tirando as pelinhos, marcas de dedo, sujeiras. Ok? Conectar a bateria. Lembrando, né, mais uma vez, a bateria não tem energização, não tem tensão e corrente na bateria, ok? Ela nem estava conectada, mas vou conectar de uma vez agora. Lembrando, esse aparelho estava em curto-circuito, drenou a bateria totalmente. E agora vou conectar o Flex Display. Claro que se você tiver uma bateria carregada, você não pode fazer isso. Primeiro passo, né? Sempre conectar todos os periféricos, depois ligar a bateria. Mas, como eu disse para vocês, nós não temos energia nessa bateria. Eu vou precisar reativar ou colocar na indução para que ela volte a ter tensão e corrente. Ela está em hibernação. Ok. Display, touch, beleza. Ok, muito bom. Vamos fazer um teste básico na criança e finalizarmos nosso vídeo parte 3 do 11 Pro Max em curto-circuito. Agora sim, vamos lá voltar a ter corrente e tensão no aparelho. Colocando o cabo S75. Vamos verificar se a nossa criança aí energiza. Temos logo da Apple. Opa! Temos logo. Muito bom. Muito bom. Então, um capacitor C407_Car matando o nosso 11 Pro Max. Um capacitor de 20 centavos matando o nosso 11 Pro Max. Hello world. Muito bem, muito bem, muito bem. Então temos aí, já vimos que temos e-mail também aí. Muito bom. Deixa eu tirar esse e-mail aqui do aparelho. Esse é o aparelho de cliente. Ok. Temos o iPhone. Temos o iPhone de volta à vida. Temos o iPhone de volta à vida. Temos o iPhone de volta à vida. Touch, ok. Bacana. Muito bom. Ok. Claro que agora é fechar, tirar essa placa de volta, colocar aí o heatsink, colocar a espuma de proteção, parafusar totalmente os periféricos, restaurar o aparelho ou atualizar, né? Sempre que eu desconectar os periféricos, tem que restaurar ou atualizar o aparelho para que eles voltem a ser reconhecidos, né? Então esse é um procedimento de praxe.
E a bateria também ficou parada há muito tempo, zerada. Fazer um teste nessa bateria, deixar reativar com o aparelho desligado. Então é importante a gente ver e entender isso aí, que ele ficou com a bateria parada há muito tempo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado, valeu, um abraço a todos vocês.